deixo assim, né? Corte A. Não, eu acho que dessa forma seria melhor. O que você acha? Opa, tudo bom? Bom, mais uma vez, né? Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre realização, planos, sonhos, projeto. Como você viu aqui, eu tô, na verdade, em um projeto. Coloquei aqui para ilustrar, na verdade, o projeto de uma casa. Pode ser um projeto de vida, pode ser qualquer tipo de projeto. O fato é que eu sentei aqui hoje e, como eu já disse para vocês, a gente está em meio a um propósito e eu estou baseando neste livro aqui, que é um livro do Rick Warren, que é um propósito de 40 dias, onde cada dia a gente lê um capítulo e é bem interessante porque pode edificar a sua vida de uma forma bastante grande. Falando em planos, eu sentei e comecei a ver este aqui, que é Luz, Plano e Ação, para poder colocar os planos em ação. E comecei a pontuar tudo aquilo que eu de fato queria falar. E por que tudo isso? Bom, porque apesar de eu já ter falado bastante sobre a questão dos dons, sobre a questão dos talentos, talento não é tudo. Então tudo isso que a gente tem diante de nós como materiais, tudo isso que a gente tem para usar, para nos auxiliar, muitas vezes pode até nos atrapalhar pela quantidade de informação. Então o que eu quero dizer hoje está lá em Salmo 33:11. Qual é o melhor plano? O Senhor é quem planeja e os seus planos duram para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Olha que interessante, e eu quero pontuar para você uma passagem muito interessante. Eu tenho falado um pouco sobre alguns grandes nomes aí, falei sobre Abraão, sobre José, falei sobre Moisés, falei também sobre Paulo. Então eu queria ler alguma coisa, uma passagem que está ali em Eclesiastes 3. Para você é bastante simples, mas eu acho que vai ajudar muito nesse momento. O que exatamente que a gente tem para aprender hoje? Olha só que interessante. Diz ali em Efésios, no primeiro capítulo, no versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com seu Filho, Jesus Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Ou seja, tudo que ele fez foi pelo seu amor por nós. Olha que interessante, há um plano para toda a humanidade. O 5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio do próprio Jesus, pois era o seu prazer e a sua vontade. Olha que interessante. Aí, a partir daí, a gente segue para todo um plano que ele nos deu. E ele nos deu um plano com muita fartura. Está aqui no capítulo, no versículo 8. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, ele nos deu essa maravilhosa graça com muita fartura. O que ele fez? Ele fez o que havia resolvido, ele nos revelou no seu plano secreto. Olha, ele tinha um plano secreto, ele nos revelou, decidindo que iria realizar por meio do seu Filho. E qual era esse plano secreto que Deus aí revelou ao mundo? Quem está falando isso é Paulo na carta de Efésios, então lá no primeiro capítulo. Esse plano era unir no tempo certo, debaixo da autoridade do seu Filho, tudo que existe no céu e na terra. Olha que interessante. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, como tudo que está acontecendo agora, no momento, por exemplo, de acordo com a sua vontade. Lembra que eu falei que em Romanos 12:2, tudo é de acordo com a vontade que é boa, perfeita e agradável? Muito bem. De acordo com a sua vontade, daquilo que havia resolvido desde o início, depois nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com ele. Então é momento da gente se alegrar com ele, agradecer com ele e ser grato por tudo aquilo que ele tem feito por nós, mas não para por aí. Portanto, eu digo a vocês que nós somos os primeiros a pôr a nossa esperança nele, então nós devemos louvar a ele. É muito interessante isso, e olha só, de todos os vídeos que eu fiz aí, desde o primeiro, falando sobre propósito, o segundo vídeo falando sobre missão, depois eu falei sobre dons e talentos, falei sobre sabedoria, o quinto que foi o de ontem, falando sobre trabalho, chamado,
Agora, para concluir tudo isso, hoje eu estava meditando e Deus, em uma simples passagem, Ele resumiu tudo isso. E eu queria resumir tudo isso de uma forma bastante pontual de todos esses dias. Do primeiro até o quinto dia, e completando hoje com esse sexto, que a realização é um segredo. Então hoje eu vou te revelar um segredo, vou dar aqui uma revelação daquilo que Deus me mostrou. Olha que interessante, está em Efésios, no versículo 3, um pouquinho à frente, lá no 7, Paulo falando: graças ao dom de Deus, Deus que deu o dom, na sua bondade que Ele me deu, pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Então aqui está dizendo qual é a missão dele, como que ele foi chamado. Sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. É muito humilde. Mas mesmo assim ele me deu esse privilégio de anunciar aos judeus a boa notícia e as imensas riquezas de Cristo. Então aqui está falando de riqueza. O que são essas riquezas? Sabedoria. Eu também dou o privilégio de fazer com que todas essas coisas se realizem no plano secreto de Deus. Ele criou tudo e escondeu esse segredo durante os tempos passados. Então é muito interessante. E aí no final ele coloca aqui que para que nós não nos desanimemos por causa destes sofrimentos, porque eles nos trarão benefícios. Então é isso. O que eu tinha para deixar para você hoje é: se alegre, porque tudo isso vai ser beneficiado lá na frente, se você aprender a lidar com tudo isso. Deus abençoe e que você tenha um dia maravilhoso. Tem mais por aí, hein? Não é só isso. Grande abraço. Valeu.